Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Diego, faz 5 anos faço consultoria das soluções da Blackline, faz 14 anos que eu faço contabilidade e hoje eu vim para apresentar uma breve demonstração das funcionalidades e os benefícios que você pode ter utilizando uma ferramenta de contabilidade moderna igual a Blackline. A Blackline, ao final do dia, reduz o tempo em que o fechamento contábil é feito, salvando tempo dos seus analistas, tempo de você e salvando, no final do dia, dinheiro para a empresa. Muito bem, tendo dito isso, gostaria de mostrar-lhes algumas das soluções que nós estamos propondo para essa demonstração de hoje. Dentro das muitas soluções que a Blackline oferece, hoje vamos nos focar somente em 3. A reconciliação de contas ao nível de balanço, o que nós chamamos de substanciação e como é que é sustentação e como é que isso ajuda as empresas. E vamos falar de Transaction Matching. Transaction Matching é basicamente uma solução poderosa que emparelha transações, milhões de transações em tempo real. Depois de nós vermos Transaction Matching, vamos finalizar vendo um pouco da solução de Task Management, que é basicamente quem gerencia, uma solução que gerencia e fornece visibilidade do fechamento contábil em tempo real, com relatórios, com dashboards, painéis de controle em tempo real. Tendo dito isso, vamos lá, vamos à ferramenta. Vamos começar por explicar o que vamos ver, como é que Blackline funciona. Basicamente, Blackline pode consumir dados de qualquer sistema que você utilize. Blackline, no final do dia, é uma ferramenta agnóstica, ou seja, que se comunica com qualquer outro sistema sempre que aquele sistema for capaz de fornecer um arquivo plano. Por exemplo, Blackline pode se conectar com operador de cartão de crédito, com folha de Excel, com pontos de venda. Até Blackline pode se comunicar com seus sistemas contábeis. Os mais populares talvez sejam SAP, ou Oracle, Microsoft, Workday, alguns sistemas legados. Mas, ao final do dia, qualquer sistema que seja capaz de fornecer um arquivo TXT, CSV, XLS, JSON, XML, então, Blackline trará esses sistemas, por exemplo, vamos dizer, uma reconciliação de bancos, por exemplo. Muito fácil, então, naquele caso de uma conciliação bancária, estamos dizendo, então, que a Blackline será capaz de então, trazer o extrato bancário do banco, Blackline vai e o traz para o Blackline e trazer, por exemplo, o livro-razão do SAP. Traz automaticamente do SAP e o traz. Traz na frequência que você escolher. Blackline, no final do dia, você escolhe a frequência em que os arquivos vêm. Pode ser uma vez por dia, uma vez por hora, por minuto, até em tempo real. Ou se quiser, uma vez por semana. Enfim, cada quem escolhe a sua frequência. Afinal do dia, o que é mais importante é lembrar que Blackline tem a tecnologia para trazer arquivos de diferentes formas. Para alguns ERPs, Blackline utiliza já conectores já que estão prefeitos, ou seja, você simplesmente ativa e funciona para você. Em alguns outros casos, Blackline utiliza tecnologia SFTP para trazer aquelas informações, aqueles dados, ou robôs tipo APIs, RPAs. Afinal do dia, você escolhe a sua frequência e, desse jeito, os arquivos entram no Blackline para, então, fazer uso das tecnologias que a Blackline utiliza. Por exemplo, aprimoramento de dados, cálculo de dados, concatenação. Aquelas habilidades que você tem hoje numa folha de Excel, também terá no Blackline. A diferença é que a Blackline se conecta de forma muito intuitiva com seus sistemas
e que em Blackline você somente cria suas regras de conciliação uma vez só. E daí para frente, o sistema que fica fazendo essa reconciliação diária, semanal, mensal, trimestral, na frequência que você precisar. É o sistema que toma cuidado disso daí para frente. Tendo dito isso, vamos ver a primeira solução. A solução de reconciliação de contas. Muito bem, afinal do dia, essa solução propõe que as empresas se mudem para ter processos de reconciliação mais padronizados, por exemplo. Quando você faz contabilidade igual eu fazia em Excel, eu fazia de um jeito, o meu colega do lado fazia de outro jeito, com outras fórmulas. Depois tinha outro departamento contábil em outro país, outro estado, fazendo de outro jeito. E aqueles arquivos todos que vêm feitos de formas distintas, preparados diferente, chegava para o nosso controller, e o nosso controlador começava, então, a, juntar todos os arquivos para depois escalar para cima. E aquilo tudo era tempo, e aquilo tudo era não padronizado. O que propõe Blackline é que todos façamos as reconciliações na mesma tela, do mesmo jeito, e que isso dê imediatamente visibilidade ao gerente contábil, ao diretor financeiro, ao controlador, ao CFO, a todos os níveis. Visibilidade em tempo real. Portanto, você terá fluxos de trabalho mais rápidos, mais adequados, poderá reduzir não somente o tempo, senão também reduzir as tarefas que as pessoas, então, vão fazer, porque Blackline traz o que nós chamamos de uma forma de chama regras de autocertificação. Por exemplo, o que você vê na tela agora são 12 regras de autocertificação da Blackline. Essas regras, por exemplo, se você dizer, eu vou utilizar a ferramenta para a minha conta de reconciliação bancária, por exemplo, o mate do banco. Então, a Blackline vai fazer uma comparação do saldo contábil no seu ERP, no seu sistema contábil, contra o saldo bancário. E até se você quiser dar um limite, ou por exemplo, tá bom, Blackline, tá bom se eles não fecham o número, se ele não bate o número, dá aí uma tolerância de, sei lá, dá uma tolerância de R$10. Blackline pode fazer aquilo, tá? Pode configurar tolerâncias. E esse é só um exemplo. Essas regras de autocertificação funciona muito para, por exemplo, às vezes você tem contas que não têm movimentos, sabe? Contas sem atividades, conta com risco baixo, contas com saldo zero, contas sem ter companhia, contas de ativos, contas de passivos, contas de alto volume transacional, todas elas podem ser automaticamente certificadas por Blackline e automaticamente contabilizadas no seu sistema contábil, no seu ERP, por Blackline. Ou seja, que nós, os analistas contábeis, vamos somente nos focar nas receições. E esse é o valor que o Blackline adiciona ao final do dia. Reconciliar baseado nas receições e não ter que reconciliar tudo, um por um, numa planilha de Excel, porque isso demora horas e é esse tempo o que o Blackline propõe automatizar. Vamos lá na ferramenta. Agora mesmo estamos vendo Blackline, desde os olhos de um preparador, Kim Wilson, uma analista contábil. Agora estamos no período contábil de junho 2021, mas Blackline também salva todos os seus períodos contábeis. Por exemplo, se eu quiser comparar junho desse ano contra o junho do ano passado, eu posso vir aqui e Blackline salva todos esses registros que você fizeram naquela época. Então, isso é vantagem, porque você então pode fazer comparações de períodos para entender como está se comportando as suas contas, como está se comportando a sua contabilidade, e tudo isso fica salvo na nuvem da Blackline, ou seja, que você não precisa ter espaço nos seus servidores, nem precisa instalar a Blackline no seu laptop. É Blackline quem está propondo que você tenha toda essa informação disponível na nuvem 24/7 e que não dependa tanto do time do TI, senão que seja você quem tenha
a capacidade de gerenciar sua própria ferramenta. É uma solução na nuvem. Tudo que você precisa é uma conexão à internet. Não precisa instalar software nenhum, tá? Agora mesmo estamos vendo Kim Wilson, quem é a preparadora desse período contábil. E aqui ela tem visibilidade a alguns relatórios que ela acha trazem valor para o que é mais relevante para ela. Todos esses relatórios, por exemplo aqui, andamento das tarefas de fechamento, andamento das conciliações contábeis, reconciliações vencidas do período anterior, tarefas vencidas, o aging, os itens, o envelhecimento dos itens é aberto. Todos esses painéis de controle são configuráveis. Você quem decide como é que vai se ver o gráfico e, o mais importante, que tipo de gráfico você quer usar e que tipo de dados que você quer que inclua esse gráfico. São configuráveis. Cada usuário tem a possibilidade de criar relatórios para ter visibilidade do que é mais relevante para cada um. Mesmo você pode fazer gráficos de analíticos, como também fazer gráficos que simplesmente me mostrem rápido qual é o progresso no meu fechamento. Tá, ok, 48% das minhas contas ainda não foram preparadas, 9% em andamento, 45% concluídas, e eu posso ver o detalhe. Se eu clicar em qualquer dessas barras, Blackline vai me levar para ver o detalhe que compõe aquele gráfico. Esse aqui, que ainda não foi conciliado, eu posso ver. Por exemplo, vejo o nome do usuário, quem é o usuário, qual é a empresa, qual é a conta contábil, quem prepara, quem aprova. E isso, além de tudo, qual é a diferença? Blackline pode ressaltar a diferença que ainda está pendente de ser conciliada, e até se você clicar aí, Blackline vai te levar a essa reconciliação propriamente. Mas antes de ver isso, gostaria de mostrar-lhes, do lado esquerdo, as soluções da Blackline. Como eu falei no começo, Blackline tem muitas soluções. Portanto, todas essas soluções que você vê aqui, nessas bolinhas amarelas, são basicamente as mesmas soluções que estamos vendo aqui do lado esquerdo. Para reconciliação de contas, para lançamento de diário, para gestão de tarefas, análise de variação, enfim. Vamos começar por ver algumas reconciliações. Agora mesmo, nesse período contábil, diz que a Kim Wilson é responsável por muitas reconciliações. Kim Wilson, nossa preparadora, é responsável por muitas reconciliações, 75 para ser mais exato. E aqui você vê essas colunas que eu vejo, fui eu que decidi tela sair, ou seja, que eu posso configurar colunas, quantas colunas e quais são as mais relevantes para mim. Desse catálogo de colunas eu escolho, e esse catálogo de colunas vem da fonte de dados que foi conectada, ou seja, do seu ERP e outros sistemas similares. E aqui eu escolhi que, para mim, era relevante ter o status, sabe, o andamento da conciliação. Quero ver se está rejeitada, aprovada, ainda pendente, e qual é a empresa que está sendo impactada, qual é a conta contábil, qual é a descrição dessa conta, por exemplo, se é ativo, se é passivo, sabe, se consta pagar, consta receber, qual é a moeda, você pode ter até 4 tipos de moedas diferentes e fazer conciliação nelas. Qual é o saldo no livro razão, quem aprova, para quando que ele vence, tudo é visível e configurável. Agora mesmo, vamos entrar no Excel. Para nós ver a solução de reconciliação de contas, então, para ver essa solução de reconciliação de contas, vamos ver, então, como é que se vê e o que é que Blackline oferece. Vamos entrar nessa conciliação de uma amortização contábil. Vejo que você pode até comparar diferentes, agora mesmo esse saldo contábil está mostrado em dólares americanos, mas você poderia até ter 3, 4 tipos de moedas distintos. Você poderia dizer, me mostra também o saldo contábil em euros, me mostra em reais brasileiros e me mostra em dólares. E todos os saldos serão refletidos na moeda que você escolher. Agora mesmo, vamos continuar somente em dólares, mas é importante que você saiba que também pode ver aqui, na cara da conciliação, fazer comparações dos períodos. Por exemplo, você poderia dizer,
Quero comparar, agora mesmo estamos junho. Ok, quero comparar junho contra maio, ou seja, o mês anterior. Como é que se comportou essa conta? E veja como o Blagline trouxe o período anterior. Aqui está maio do mês passado e quais foram os movimentos e o saldo dessa conta no mês passado. É muito útil ter essas comparações aí na mão, em vez de ter que configurá-las e fazê-las numa planilha de Excel. Eu vejo aqui que os itens, todos juntos, totalizam 68 mil dólares. E que o saldo do livro-razão que chegou do ERP, do sistema contábil, do livro-razão, foram 68 mil. Ou seja, aqui essa conciliação já foi certificada, ou seja, já foi já tem o saldo zero, já está bem, e vejo aqui que cada uma dessas linhas tem um cronograma, uma tabela. Se eu clico aí, basicamente o que eu estou vendo é que aqui vejo lançamentos contábeis que são lançados enquanto essas datas chegarem. Por exemplo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cada mês vai ser lançado um valor, um montante, e até que a conta começar a contabilizar no sistema contábil e fechar em zero, igual estamos vendo aqui. Ou seja, também automatiza os lançamentos, porque eu não tenho que entrar a contabilizar o lançamento cada mês, agora a Blagline toma cuidado disso por mim. E a cada linha, eu também posso adicionar comentários, se eu quiser. Aqui tem um comentário, por exemplo. Falando em comentários, falamos de sustentação. Blagline chama de sustentação a habilidade de você, aqui na tela da conciliação, adicionar como comentários que suportem essa conciliação. Por exemplo, antigamente, quando eu tinha que falar de uma conciliação, antes do Blagline, eu tinha que mandar um e-mail, ou uma mensageria instantânea, ou um WhatsApp, fazer uma ligação, ter uma reunião. Hoje em dia, Blagline propõe que a habilidade de você adicionar comentários aqui, na cara da conciliação. Por exemplo, eu poderia marcar o meu chefe, Pat Black, igual você marca numa rede social. Ô, Pat Black, por favor, revisa esta conciliação. Pronto, eu salvo. O que vai acontecer? Pat Black vai receber um e-mail da Blackline. Aquele e-mail traz a minha mensagem e também traz um link. Quando ele clicar nesse link, vai trazer ele para esta cara desta conciliação. E tudo fica auditável. Eu posso deixar aí o comentário, quem fez o comentário, quando foi esse comentário feito, e pode ficar aí para sempre, permanente. Como também pode configurar comentários temporais, ou seja, que a final do mês o comentário apague automaticamente enquanto você fechar o livro contábil. É configurável. Também sustentação em a habilidade de adicionar documentação de suporte para para aquela conciliação. Por exemplo, aqui hoje eu anexei uma imagem que tem uma fatura de impostos. Foi adicionada por Kim Wilson nessa data e, bom, essa data é velha, ou seja, essa data é no futuro, essa gravação é velha, mas mesmo assim estou dizendo que aqui tem uma imagem anexa e quando eu vejo a imagem, se eu clico na imagem, Blagline me mostra a imagem propriamente, aquela fatura que foi anexada aqui na cara da conciliação. E, ao mesmo tempo, eu estou dizendo, então, também que posso ver o envelhecimento das contas, quando iniciou, quando ela acabou, e tudo isso nós chamamos de sustentação. Até a habilidade de você imprimir, ou seja, um resumo dessa conciliação, até isso Blagline me dá. Às vezes, chegam uns auditores e falam, ô Diego, me dá um resumo dessa conciliação. Fácil, com Blagline você pode imprimir um resumo ou enviar por e-mail um resumo que conte a história dessa conciliação. Vou exportar para uma planilha de Excel. Ou vou mandar por e-mail, sabe? Vou mandar por e-mail essa conciliação. Ou até vou imprimir, sabe? Vou imprimir em papel para o auditor ter aí na mão. Bora, vamos imprimir em papel. Tudo é possível. São funcionalidades que a ferramenta tem. Eu poderia ver o histórico
dessa conciliação, todos os movimentos e registros que têm acontecido, ou poderia haver um histórico de balanço, como é que tem se comportado esse balanço através do tempo. Eu poderia continuar falando sobre as funcionalidades e as capacidades que a solução tem, mas é mais importante ver qual é seu cenário específico, que nós vejamos qual é o cenário específico e as contas que mais demora tempo para você reconciliar, para que nós, então, demos uma assessoria mais detalhada, mais específica, nos sistemas que vocês têm, nas complexidades que vocês têm, nas contas que estão gerando mais dor de cabeça para vocês ou que estão consumindo mais tempo, e isso podemos fazer numa ligação de descobrimento. Aqui o time será capaz de fornecer esse tempo para que nós descobramos quais são os casos específicos. E falando em casos específicos, aqui eu mostro para vocês 30 casos específicos de uso normais e comuns que nós vemos em empresas igual à sua, do seu tamanho na sua indústria. Por exemplo, provisões. Blackline automatiza provisões, é capaz de automatizar contas a pagar, contas a receber, aquela conciliação de bancos, banco contra o sistema contábil, enfim, compras, cartão de crédito, contas com alto volume, intercompanhia, enfim, são muitos os cenários em que Blackline pode ajudar. Aqui na tela você está vendo 30 casos de uso, mas Blackline não se limita a 30 casos de uso. Na verdade, Blackline pode reconciliar dados contáveis, como também dados não contáveis. E são muitas as empresas que utilizam esse tipo de tecnologia para emparelhar dados que vão mais para lá da contabilidade. Ou seja, a ferramenta é poderosa e é capaz de trazer soluções ao que hoje está sendo uma conciliação numa planilha de Excel, talvez muito manual, talvez muito repetitiva. Blackline traz soluções nesse aspecto. E, para isso, eu gostaria de mostrar-lhes um pouco da solução de Transaction Matching da Blackline. Essa solução oferece a possibilidade que você possa integrar múltiplas fontes de dados. Às vezes, o seu time contábil está reconciliando de muitas fontes de dados, ou seja, muitos sistemas, empresas com muitos sistemas, ou empresas em que você tem que baixar dados de muitas fontes de internet, enfim, Blackline é capaz de conectar múltiplas fontes de dados e gerar uma conciliação a esse respeito. E fazer essa conciliação automática. Estou dizendo que Blackline é capaz de emparelhar até 1 milhão de transações por minuto, ou seja, quantos emparelhamentos podem ser feitos em um dia, ou em um mês, ou em um ano. Hoje temos empresas que utilizam Blackline para contabilizar até 350 milhões de transações por mês. E isso até é baixo comparado com as capacidades da Blackline. Blackline sempre vai ajudar para que você continue executando essa contabilidade em tempo real. Vamos lá ver um exemplo. Vamos voltar para a nossa solução de reconciliações e vamos pedir para a Blackline que me mostre um exemplo de uma conciliação utilizando a tecnologia de Transaction Matching. Basicamente, se vê assim igual esse exemplo. Veja, isso aqui é uma conciliação de bancos e Blackline está dizendo que enquanto eu trabalhava em outro assunto, Blackline foi capaz de automaticamente emparelhar 216 transações automaticamente por mim. E se nós vermos só um desses exemplos, aqui Blackline diz: eu, Blackline, automaticamente emparelhei nesse dia, nessa hora, dei esse identificador único e fez um emparelhamento de data, valor e descrição. Ou seja, eu que escolho quais colunas daquele arquivo eu quero que Blackline considere para aquele emparelhamento. E veja só como Blackline diz: do arquivo do banco, eu tenho um cheque por $55 mil. E do livro-razão, do ERP, tenho 2 transações que fazem esse valor. Por isso que eu emparelhei, porque elas batem no valor, batem na data e batem nos campos que eu pedi nas regras de conciliação para eles baterem.
Agora, é fácil ou é difícil? E onde é que eu configuro? É fácil e eu configuro desde aqui. Agora estamos vendo onde é que eu faço essa configuração de regras de conciliação. Por exemplo, quando eu fazia essa conciliação bancária em Excel, me levava 11 passos completá-la. Primeiro eu agrupava, depois eu concatenava, depois eu adicionava fórmulas. Cada um desses passos foi simulado aqui, um por um, 3, 4, 5, até chegar aos mesmos 11 passos que eu fazia. A diferença é que Blackline está tomando cuidado de fazer essa reconciliação automaticamente por você, ou seja, você só configura uma vez só, e o sistema fica emparelhando para sempre. E se precisar fazer ajustes no futuro, pode sempre vir e fazer ajustes nas regras que você criou. Gostaria de mostrar para vocês o mapeamento dessa conta. Aqui eu fiz um mapeamento baseado em valor. Então, eu pedi para a Blackline, veja, Blackline, do arquivo do banco você vai receber uma coluna que chama AMT. Compare essa coluna contra o arquivo do RP, do livro razão, aquela coluna chama-se Account AMT. E mesmo que elas não batam no mesmo valor, dá aí um intervalo de até $2 para essa coluna, tá? Você pode até configurar tolerâncias, é isso que nós estamos mostrando aqui. Então, a ideia é que Blackline faça um emparelhamento automaticamente e que nós, os analistas, nos enfoquemos basicamente nas transações abertas, ou seja, nas linhas abertas. Você pode pedir para a Blackline fazer sugestões, ou seja, que a ferramenta seja capaz de fazer uma conciliação, mas não contabilizá-la até que um analista, com seus próprios olhos, aprove. Isso é uma sugestão. Ou conciliações parciais, fazer conciliações manuais, se você quiser um por um, mas a ideia é que Blackline automaticamente emparelhe tudo e que somente deixe para nós, os analistas, as exceções que se veem aqui nessa tela. O que nós vemos na tela agora são linhas abertas, questões que, por alguma razão, não se emparelharam automaticamente. E basicamente a razão é porque ainda não criamos uma regra que emparelhe essas linhas abertas. Portanto, desde aqui você poderia fazer, você tem muitas opções do que fazer com essa tecnologia. Por exemplo, você poderia dizer, aqui eu tenho vamos ver, eu tenho uma transação, vamos dizer que essa transação de 12 mil vai bater com, quando juntamos elas começam a bater, e veja como a diferença vai sendo calculada aqui. Então, você poderia escolher uma de um lado, uma do outro, e dizer, essas duas batem, e você até pode escolher uma razão para esse batimento, para essa conciliação. Como também, além de fazer uma conciliação que vai se contabilizar no seu RP, também você pode criar lançamentos de diário. Por exemplo, eu poderia dizer, essas duas linhas, eu quero transformá-las num lançamento de diário, juntinhas. Aqui Blackline as põe e diz, aqui tem uma linha, duas linhas. Você quer fazer um lançamento que resuma as duas juntas, ou um lançamento único por cada uma delas? Vou dizer que eu quero fazer um resumo. E a Blackline diz, tá, essas duas juntas estão fazendo $548 mil. Como é que você quer classificar essas linhas? E você vai dizer, é um ajuste contábil, é um componente da lista, é um item de tempo. Nesse caso, eu vou dizer que isso aqui é um ajuste contábil. Tá, e se vamos mais embaixo, você pode dar uma referência, pode colocar uma descrição, pode dar um motivo, ou até essas linhas que eu escolhi, posso assiná-las para que alguém as trabalhe, por exemplo, ou seja, como um plano de ação, eu posso assiná-las para a minha colega Pamela. Pamela, faz um favor, trabalha nessas linhas, primeiro faz isso, segundo faz isso, terceiro faz isso. E até posso adicionar documentação que suporte essas linhas. Eu clico aqui
e a solução vai me permitir que eu adicione documentação de suporte. Por exemplo, uma imagem, um arquivo em PDF, tudo isso é possível com essa tecnologia da Blackline. Antes de eu acabar, eu gostaria de apresentar para vocês a última das 3 soluções que estamos falando hoje. Já falamos um pouco na tecnologia de Account Reconciliation, acabamos de falar um pouco na tecnologia de Transaction Matching, e agora gostaria de mostrar para vocês o que oferece, quais são os benefícios de utilizar o Task Management da Blackline. Para isso, vamos entrar na solução e pedir para o Blackline entrar no módulo de tarefas de fechamento. Eu posso ver o meu fechamento contábil como um calendário que me mostre quais tarefas estão atrasadas, quais em tempo, quais expiradas, mas também eu posso dizer para a ferramenta, quero ver todas as minhas tarefas de fechamento em uma lista e ver o detalhe. Então, nesse caso, você pode escolher quais colunas você quer ver. Por exemplo, aqui eu estou mostrando o andamento, qual é o status, qual é a descrição dessa tarefa, qual é o tipo de tarefa, o risco dessa tarefa, quem prepara, quem aprova, qual é a data de vencimento, e todas essas colunas eu posso continuar configurando aqui. É muito fácil. Também eu posso, tanto no módulo de reconciliação como no módulo de tarefas, configurar vistas. Quero ver só uma vista que me mostre as tarefas que me pediram os auditores, ou as tarefas de fechamento contábil, tá? Você pode criar diferentes vistas. Aqui, por exemplo, uma conta que estamos vendo é a conta de uma amortização de impostos pré-pagos sobre a propriedade. Por exemplo, aqui estamos dizendo que a tarefa a completar no fechamento mensal é de impostos pré-pagos sobre a propriedade. E, para que essa tarefa seja completada, 3 coisas devem acontecer. Número 1, uma conciliação contábil. Número 2, um lançamento de diário. Número 3, uma tarefa propriamente. Então, veja como o Blackline, mesmo que, às vezes, a conciliação contábil é feita pelo departamento de contabilidade. E, às vezes, o lançamento é feito por um clique que é feito, sei lá, em recursos humanos, vamos dizer. Então, ou contas a pagar. Então, mesmo que um analista de Record to Report, de contabilidade, fez um movimento, Blackline registra e fica pendente até que o analista de contas a pagar faça o movimento dele. E aí vai completando com essa P de preparado, ou seja, que mesmo que sejam diferentes pessoas, Blackline está garantindo, por meio dessa estrutura de dependência, que os processos estejam conectados, mesmo que não sejam feitos pela mesma pessoa. Isso garante, então, que eu tenha visibilidade em tempo real de como é que vamos, qual é o andamento do meu fechamento mensal. E essas tarefas, eu vou entrar numa delas, por exemplo, veja essa tarefa, aqui diz, para que essa tarefa seja completada, eu vejo aqui qual é o motivo de fazer essa tarefa e as instruções, os passos de como completar essa tarefa. Isso é configurável. Ou seja, que eu poderia, quando os auditores vêm, eu poderia dar para eles acesso à ferramenta por meio de um usuário de um consultor, um usuário de um auditor, e o auditor será capaz de ver, de entender aqui na ferramenta por que fazemos uma tarefa e quais são os passos. Então, eu não preciso estar com eles na sala, eu posso voltar ao meu escritório e continuar com a minha produção. Isso também faz que a auditoria seja mais rápida e os custos dos auditores sejam também menores. Gostaria de concluir mostrando um pouco dos casos de uso que são comumente utilizados por empresas que utilizam a solução de Task Management. Aqui vemos, por exemplo, utilizam essa solução para efeitos de
ter conformidade com regulações SOX ou com regulações do governo ou regulações contábeis internacionais, pode ser para um fechamento contábil, para um encerramento de período, pode ser para completar solicitações de auditores, e aí eu poderia continuar até para gerenciar projetos. Muitas empresas utilizam esta solução de Task Management, que é a solução que estamos vendo. Por último, gostaria de falar um pouco sobre a capacidade de Blackline para criar relatórios. Agora mesmo, estamos vendo na tela 70 relatórios que o Blackline oferece para você desde o primeiro dia. Relatórios que são os mesmos que utiliza no Brasil, por exemplo. Petrobras tem esses 70 relatórios para gerenciar a sua contabilidade. Petrobras, Grupo Big, antigamente era Walmart, Grupo Boticário. Nossa, tem muitas empresas que já estão utilizando Mosaic, que utilizam as soluções de Blackline no Brasil, e utilizam esses 70 relatórios para gerenciar o seu fechamento contábil. Mas o que é mais relevante é que você também pode criar seus próprios relatórios. Por exemplo, vamos dizer que eu vou criar um relatório, e veja como é fácil escolher quais são as colunas, os campos que eu quero ver no meu relatório, as colunas, os agrupamentos e até a forma de visualização do meu relatório. Tudo isso é configurável. Eu, por exemplo, já fiz 2 relatórios antes da nossa reunião, do nosso webinar de hoje. Por exemplo, fiz um relatório que me mostrasse como vamos no fechamento por empresa. Aí o Blackline me diz, o corporativo que mais tem outras empresas aí trabalhando. Eu vejo que a Austrália já fechou, basicamente. Ásia já fechou também. Mas tem outros que precisam de ajuda. Então, se eu fosse o CFO, se eu fosse o controlador, a minha ligação iria para o corporativo. O corporativo, eu vejo que você tem muito trabalho. Precisa de ajuda? Eu vejo outras empresas que podem ajudar. Ou eu posso ter essa visibilidade por time, por empresa, por estado, por negócio, até por pessoa. Veja aqui como eu fiz um relatório que me diz que Pat Black já acabou e Pat Black agora é capaz de me ajudar com essa montanha de tarefas de fechamento. Aqui você encontra basicamente respostas para entender onde está a sua operação hoje em dia, por meio dessa visibilidade dos relatórios, por meio da visibilidade dos painéis de controle que Blackline oferece. Gostaria de ser consciente do seu tempo e agradecer vocês pelo tempo de hoje. Nós ficamos à disposição por meio do nosso parceiro no Brasil para que façamos essa ligação de descobrimento. Vamos falar dos seus sistemas, das contas que hoje estão sendo mais complexas para reconciliar ou das contas que estão consumindo mais tempo. Gostaria que tenhamos essa oportunidade de fazer uma ligação de descobrimento inicial e daí para frente poder talvez fazer uma demonstração de Blackline mais específica nas contas que hoje estão gerando mais complexidade, mais dor de cabeça, ou que estão consumindo mais tempo para reconciliar. Eu agradeço o tempo de vocês, foi um prazer, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.